Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Cunha, eu sou coordenadora do programa de mestrado acadêmico aqui da Direito GV, um mestrado em Direito e Desenvolvimento. E hoje é com grande alegria que eu recebo aqui tanto os alunos quanto o professor Pimentel, da Universidade Federal de Santa Catarina, quanto também os membros do INPI, iniciando aí uma parceria. Eu estava até agora há pouco comentando com o professor Pimentel da ideia da gente montar um quadro aí de eventos em parceria, onde as três instituições participem de uma forma engajada, enfim, na produção de debates e de conhecimento e de formação de acadêmicos e profissionais nessa área, que é uma área hoje que merece tanta atenção dentro das alterações e inovações que vêm sendo feitas. Então, dessa forma, eu gostaria de abrir esse evento, desejando boas-vindas a todos e que o debate seja muito produtivo e inaugurando essa parceria não só entre os programas de mestrado, mas também com instituições interessadas nesse tema, agradecendo, em primeiro lugar, a professora Mônica Guise, que vem, enfim, agregando um grupo absolutamente importante e essencial para essa escola na discussão sobre tecnologia, sobre direito e propriedade intelectual. Então, é o empenho pessoal dela, toda a responsabilidade pela viabilidade de um evento como esse. Eu gostaria de agradecer pessoalmente em nome da escola. Também gostaria de agradecer ao professor Pimentel e a vinda dele a São Paulo hoje e dos seus alunos, enfim, para esse início de debate, e também aos membros do INPI por essa parceria. Então, dessa forma, a gente abre os trabalhos agora pela manhã. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a Direito GV pelo espaço que me foi dado. Nada disso, nenhuma das iniciativas teria tido sucesso se eu não tivesse total apoio da instituição para tocar determinados temas que, às vezes, por serem áridos, né, propriedade intelectual tende a assustar um pouco os alunos, enfim, meus colegas, professores, mas eu sempre tive todas as portas abertas e cartas brancas para levar adiante esses projetos. Eu agradeço imensamente o professor Pimentel, que foi, há 10 anos atrás, meu orientador de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, e que foi a pessoa, se eu posso chamar alguém de meu mentor intelectual, esse alguém é o professor Pimentel. E que, para além da função de orientador de uma dissertação de mestrado que foi conduzida com altíssima seriedade, também teve um papel de pai, cuidou de mim lá em Santa Catarina, nos tornamos amigos muito próximos, as famílias são muito próximas até hoje, por isso lhe sou bastante grata, professor Pimentel. Agradeço a participação no evento, a aproximação entre as duas instituições. Isso, para a gente, é de extrema importância. Poder dialogar com mestrandos e doutorandos que estão estudando temas afins é extremamente importante para o debate acadêmico, para a transparência das nossas pesquisas, e a nossa ideia é só ampliar isso. Queria agradecer muitíssimo a presença do Araquém e do Mauro Luz. Araquém, diretor da Academia do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Mauro também de lá. Também pela oportunidade de parcerias aí que a gente quer concretizar ainda esse ano. Também agregar o expertise de vocês, trazer
o pessoal que está dentro do INPI e que tem outras formações que não somente a jurídica para esse debate também é altamente valioso para nós. E também queria agradecer ao professor Fabrício Polido, foi meu colega aqui na Faculdade de Direito da USP, no programa de doutorado. Fizemos ambos o doutorado em conjunto e o Fabrício hoje é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma instituição com a qual nós também estamos fechando algumas parcerias e estamos tentando cada vez mais nos aproximar. Isso, enfim, eu vejo com excelentes olhos, com bons olhos. O direito tem uma tradição no Brasil, infelizmente, de não se compartilhar pesquisa, de não se discutir pesquisa enquanto a pesquisa não esteja encerrada. E isso, a meu ver, é bastante prejudicial para a produção científica no Brasil, né? O direito é visto pelas outras ciências como a pesquisa que não é muito séria. Eu acho que a gente tem um papel a cumprir, que é o papel de começar a mudar esse cenário, de dar um enfoque muito maior à metodologia de pesquisa, que caminha junto também com a qualidade dos produtos finais. Então, nós temos um compromisso de realizar uma série de eventos, como o que acontece aqui hoje, mas também eventos onde nós tenhamos oportunidade de abrir os trabalhos que estão sendo produzidos para a comunidade acadêmica em geral. Eu, juntamente com Alexandre Pacheco, que está aqui também, pesquisador aqui da escola, nós, no ano passado, nós criamos um grupo de pesquisa aqui dentro, que é o grupo de pesquisa em Direito e Inovação. Esse grupo, desde janeiro de 2012, tem desenvolvido uma série de pesquisas nas áreas relacionadas a Direito e Inovação. Claro que, por ser um grupo pequeno, a gente fica bastante limitado às capacidades que a gente tem de agregar pesquisadores e trabalhar no tempo. Mas, o ano passado, nós tivemos alguns temas que foram privilegiados, que foram temas relacionados à internet, à privacidade, à neutralidade de rede, à responsabilidade de provedores de serviço. E toda a produção do grupo do ano passado foi disponibilizada como working papers no site da escola. Nós tivemos um evento que foi aberto à comunidade científica para que os trabalhos fossem submetidos aí à apreciação crítica de quem quisesse comentar, e essa foi uma experiência bastante produtiva, né? Esse ano, o grupo de pesquisa em Direito e Inovação tem um foco um pouquinho diferente. Nós estamos atualmente estudando questões relacionadas primeiro, direito e moda, é uma frente que a gente está abrindo, né? Fashion Law, com bastante vigor, na verdade. Temos aí um programa de iniciação científica em andamento, que é uma parceria do grupo e da escola da Direito GV com o Pinheiro Neto Advogados. O Pinheiro Neto, o escritório está financiando 3 bolsas de alunos para estudarem Fashion Law, estudarem enfim, os grandes pontos de interrogação que se colocam em relação à proteção jurídica desse mercado. 3 alunos já foram selecionados. São alunos que estão todos fora de São Paulo. Nós tivemos um aluno selecionado da Universidade Federal de Goiás, um aluno da Universidade de Mogi das Cruzes e uma aluna, 2 meninos, hein? Pasmem. No programa de iniciação científica em Fashion Law, nós tivemos 2 meninos e uma menina selecionada. E a Ana Cláudia, que é da Federal do Paraná. Eles receberam um comunicado há 2 dias de que foram selecionados. Nas próximas semanas vão estar vindo até São Paulo para a gente começar os projetos de orientação. Mas a ideia é o grupo conseguiu identificar algumas áreas muito relacionadas à inovação, a desenvolvimento, que carecem de pesquisa jurídica de qualidade, e a ideia é trazer os alunos, a partir de um debate muito sério, muito transparente, de metodologia de pesquisa de qualidade, a começar a redigir sobre o tema, a pesquisar. Eu leciono também aqui na casa, no programa de pós-graduação, Lato Sensu, a nossa especialização, aulas de metodologia de pesquisa, e eu costumo dizer que no Brasil não se faz pesquisa séria, né? Os alunos costumam dizer, acham que basta fazer um breve resumão
compilar tudo em um texto final, colocar uma conclusão achatória, eu acho que é melhor assim, pescar uma ou outra jurisprudência e transformar isso em monografias, às vezes em dissertações, às vezes em teses de doutorado. Então, um dos compromissos que a gente tem é, por meio desse programa de iniciação científica, desde a graduação, já incentivar esses alunos a pensarem muito seriamente em relação a metodologias. No futuro, um dos nossos projetos de pesquisa é, inclusive, trazer esse debate de metodologia de pesquisa para cá, para as nossas instituições parceiras. Um outro foco que a gente tem esse ano do grupo também é um foco em empreendedorismo. Tá? Então, já estão todos aqui presentes convidados a retornar a Direito GV nos dias 17 e 18 de maio. É uma sexta-feira e um sábado. Nós vamos fazer um evento bastante grande, mas que tem como foco os gargalos jurídicos do empreendedorismo no Brasil, no que tange o ambiente da internet, né? O que existe de novo na internet, o fornecimento de novos serviços, de novos produtos, quais são os gargalos jurídicos para o empreendedorismo nesse setor, né? Então, é um pouco o que a gente vai debater aqui, desde financiamento. Então, entre ter uma ideia e essa ideia se transformar em, de fato, inovação, chegar até o mercado, tem um caminho gigantesco que precisa ser percorrido. Alguns gargalos jurídicos a gente pode encontrar nessa trilha aí. Propriedade intelectual é apenas um deles, né? Existem outros gargalos em diversas frentes, e a ideia do evento é conversar. Ter uma conversa muito franca entre juristas e empreendedores para a gente começar a mapear isso, para termos também, de novo, nosso compromisso com uma seriedade de pesquisa, uma agenda de pesquisa que faça sentido para quem está inovando, e a ideia é transformar isso em produtos que sejam bastante palpáveis do ponto de vista aí do setor. Também, por último, o grupo está levando à frente uma agenda de pesquisa na área de direitos autorais. Nós estamos olhando muito fortemente para exceções e limitações aos direitos autorais e trazendo um debate bastante aberto em relação à reforma da Lei de Direitos Autorais, que é um dos temas em pauta, pelo menos para o Ministério da Cultura, talvez uma das batatas mais quentes. Agora, eu não sei, com o ECAD, aí, talvez sejam as duas batatas mais quentes do Ministério da Cultura, mas a ideia é levar isso um pouco adiante também. Bom, com isso, então, fazendo a apresentação do grupo, eu queria também agradecer os participantes, o pessoal que está aqui presente hoje, que abriu mão de uma agenda de compromisso na sexta-feira de manhã para vir até aqui, ouvir-nos, dialogarem conosco. Queria agradecê-los. Estou vendo vários alunos da Escola Superior de Advocacia da OAB aqui. Queria agradecer nominalmente. Eu fiz o convite para vocês há algumas semanas, quando estive lá lecionando, e fico feliz de encontrá-los aqui pessoalmente hoje. Muito bem. Bom, o tema de hoje, a ideia desse evento, ela surgiu no final do ano passado. Eu estive em Florianópolis a convite do professor Pimentel, e eventos sempre levam a outros eventos, né? Você coloca várias cabeças pensantes num mesmo local para debater. No cafezinho a gente chega à conclusão que precisamos fazer mais eventos ainda para debater temas que também são tão relevantes quanto, né? E como tivemos oportunidade em Florianópolis, não só de tomar um cafezinho, mas de ir até a Praia do Matadeiro, comer camarão, tomar cerveja, né, juntos, as ideias ficaram maiores ainda. Então, surgiu desse encontro no final do ano passado. O encontro tinha como foco eficiência energética e algumas abordagens contratuais a partir daí. Então, vamos fazer um evento lá em São Paulo, né, em 2013, e vamos focar, então, vamos falar de inovação aberta. O tema desse evento hoje, o foco principal dele é arranjos contratuais em pesquisa e desenvolvimento, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. E eu vou, muito rapidamente, contextualizar um pouquinho por que falar de inovação aberta, né?
Inovação aberta é um termo que, se não foi cunhado, foi amplamente difundido pelo professor Henry Chesbrough, que está na Universidade de Berkeley. E ele começou a desenvolver muita pesquisa na final da década de 80, década de 90, olhando exatamente para os arranjos que se faziam dentro das empresas em relação às novas tecnologias, né? Tradicionalmente, ao olhar para o setor empreendedor nos Estados Unidos, se verificou que a tradição era de manter todo tipo de inovação, todo tipo de riqueza tecnológica ou novidade enclausurada dentro das empresas, né? Então, a máxima era, se eu não posso produzir, se eu não tenho a capacidade de levar aquilo adiante, então ele vai ficar engavetado. Eu prefiro isso do que ver o meu concorrente trabalhando o meu produto. Do ponto de vista de eficiência para inovação, para ciência e tecnologia, isso é bastante ruim. Então, o que a gente tem visto de alguns anos para cá é um movimento de inovação aberta. Não achem que inovação aberta se refere a um ambiente completamente altruísta, onde as pessoas dão as suas tecnologias, abrem as suas tecnologias para que um bem maior aconteça lá no final. Eventualmente, isso acontece também. Em áreas bastante específicas, a gente vê isso acontecendo, né? Alguns pools aí, algumas organizações, por exemplo, conjunções de empresas que buscam resultados mais objetivos para doenças que afetam aqueles países mais pobres, por exemplo. Eventualmente, nesse setor, a gente encontra isso. Mas, do ponto de vista empresarial, a inovação aberta acaba sendo esse espaço onde as empresas trabalham em colaboração para que o que falta para mim possa ser suprido por você, mas que, no final, nós tenhamos um produto que vai gerar lucro para todos nós. Porque, em última instância, as empresas estão no mercado para lucrar. Nesse processo de colocar essas tecnologias em contato, existem arranjos contratuais que são extremamente relevantes e eles precisam ser muito bem desenvolvidos e, tradicionalmente, porque eles envolvem questões específicas, em especial propriedade intelectual, transferência de tecnologia, existe um grande desconhecimento por parte, eventualmente, dos advogados que vão redigir esses contratos sobre como a melhor forma de proceder em relação a isso. Então, a ideia do evento, ela surgiu como um espaço onde nós pudéssemos trazer para vocês algumas informações pertinentes a isso e iniciar um debate, quiçá uma agenda maior de pesquisa, né, Mauro? E esse é um tema que precisa ser... Ele pode ser, né, um bom arranjo contratual, pode ser extremamente eficiente para as empresas, mas um mau arranjo contratual pode ser um grande gargalo aí que vai obstar ao invés de fomentar a inovação. Então, o evento ele surge nesse contexto. É por isso que a gente trouxe todos esses especialistas aqui, para cada um, dentro da sua área de especialidade, contar um pouquinho para vocês do que está se passando nessa área, do que é relevante, de que olhares são preciso ter para determinados temas. E o evento tem um modelo bastante aberto. Nós vamos trabalhar com 3 mesas. E, ao final de cada mesa, sendo essa a primeira, a gente gostaria de abrir o espaço para perguntas, tá? Então, quem está presente aqui hoje, sintam-se bastante à vontade para, ao final, eu vou informá-los quando, se quiserem realizar perguntas, ficaram com dúvidas, querem aprofundar um pouquinho mais algum tema, levantem a mão. E, dentro do limite do nosso tempo, obviamente a gente não consegue atender todo mundo, a 1h da tarde o professor Pimentel precisa pegar o táxi dele para retornar a Florianópolis, mas a gente vai, a ideia é abrir esse espaço para diálogo com vocês também, tá certo? Então, eu queria passar a palavra para o professor Pimentel, de novo agradecendo a colaboração e a parceria todos esses anos. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, aqui na GV
Direito de São Paulo, e está aqui também nessa mesa com a Luciana, pessoa que eu admiro muito, coordenadora acadêmica do mestrado em desenvolvimento, que tem uma excelente produção e com quem nós estamos já numa cooperação bastante intensa que a gente espera cada vez aprofundar mais. Também saudar o professor Mário do mestrado profissional, professora Mônica, que organizou esse evento e com quem a gente já tem trabalhado muito ao longo dos anos, seu grupo de pesquisa muito interessante sobre direito e inovação. Também saudar o professor Araquém, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, né, com quem também nós temos um trabalho bastante intenso, e também destacar aqui esse trabalho excelente que vem sendo feito na academia, uma iniciativa da administração atual do INPI, que teve uma grande repercussão, tanto nacional e internacional, pelo projeto que se insere também dentro dos objetivos de política pública do governo brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento e do Comércio Exterior, né? Então, um trabalho muito interessante. E também, né, agora quem vai falar mais sobre isso depois, agora a academia já conta com o primeiro doutorado, né, fora de uma universidade, né, e isso é uma experiência também muito interessante. Gostaria de saudar também o nosso colega e amigo Fabrício, da Federal de Minas Gerais, a Cristiane, da UNO Chapecó, o Mauro, a Karen, o Juliano, e que também é da nossa equipe, o Alexandre, né? Enfim, saudar a todos os presentes. Então, a Mônica já colocou, né, o nosso marco de debate para essa manhã, e o que nós estamos tratando aqui são temas de interesse nacional, ou temas muito importantes para o crescimento do Brasil e, quiçá, para a gente também alcançar o tão almejado desenvolvimento. Então, nesse sentido, sempre é importante a gente recordar que estamos num país que está chegando, né, a 200 milhões de habitantes, são quase 6 milhões de empresas. Só na área que eu atuo mais, que é da cooperação universidade e empresa, hoje nós temos já no Brasil 206 escritórios de transferência de tecnologia nas instituições de ciência e tecnologia, principalmente nas universidades. Estou chegando de um evento da Rede Nordeste de Núcleos de Inovação Tecnológica, que são esses escritórios de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. O pessoal do Nordeste está trabalhando muito também nessas redes de cooperação, também estão criando um doutorado interinstitucional, né, para pesquisas nessa área de transferência de tecnologia, ou seja, que nos últimos 8 anos, desde a Lei de Inovação em 2004, né, e da preparação dessa lei de inovação brasileira, que permite a cooperação público-privada de uma forma mais intensa, né, reunindo as pás da hélice, né, da governo, empresa e instituições de pesquisa. Então, tudo isso vai criando um marco favorável a gente avançar e fazer frente aos desafios da globalização e, dentro da nossa sociedade, um espaço tão importante da economia, que é esse que cuida da circulação de mercadorias, de serviços e também a circulação do conhecimento protegido pela propriedade intelectual. Então, esse também é um elemento muito importante do comércio e é claro que nós aqui no Brasil não podemos estar alheios a isso, ainda é um tema dominado por poucos, e se a gente quer que o país se desenvolva, nós temos que ampliar mais as discussões, aprofundar o conhecimento, nos inteirarmos do que está acontecendo no mundo e estarmos à altura dos nossos colegas de outros países. Então, é nesse sentido também do avanço da pesquisa, do entendimento mais aprofundado do que significa, né, a proteção dos ativos intangíveis, principalmente da propriedade intelectual, a transferência de tecnologia, todas as suas nuances desses arranjos que levam a contratos e outras formas, né, de acordos. Então, nesse sentido também, o INPI tem um encontro acadêmico muito importante, que é o ENAPID, que acontece no mês de setembro, e nós estamos projetando também um outro evento para o qual gostaria de convidá-los também, que a gente vai fazer no mês de novembro, lá na UNO Chapecó,
uma cidade onde concentra, né, um dos polos mais importantes de produção de alimentos, né, dos 10 maiores frigoríficos do mundo que tem como matéria-prima o peru, o suíno e aves, né, 5 dos 10 maiores frigoríficos do mundo estão naquela região. Então, nós também temos interesse, né, embora o Brasil seja bastante forte nessa área de venda de produtos de origem animal e esses que eu me referi, né, mas a gente ainda não tem um conhecimento mais sofisticado com relação aos acordos que permitem a transferência de tecnologia, né, nesse aspecto. E embora o Brasil seja uma potência na produção de alimentos, nós temos pouco domínio sobre a tecnologia, né, que protege, né, esses elementos aí que permitem, né, uma indústria forte na área de alimentos. Então, nesse sentido, a gente está indo para um polo importante desse setor e com o apoio aqui da Fundação Getúlio Vargas, da Academia do INPI, certamente também da Federal de Minas Gerais e de outros colegas que queiram se juntar a essa iniciativa, a gente espera fazer um bom trabalho também envolvendo parceiros internacionais. Pois bem, pessoal, então, quando a gente vem falar desse tema, né, dos arranjos, né, as possibilidades de interação entre os setores que vão produzir o conhecimento que é usado na indústria, talvez um dos setores mais fechados à inovação aberta seja o setor de defesa. E dentro do setor de defesa, ainda mais fechado e quase impossível, né, de chegar à inovação aberta, nós temos a defesa aeronáutica e aeroespacial. Então, aqui, o nosso tempo é bastante breve e eu vou trazer apenas umas considerações aqui para a gente se aproximar um pouco desse tema. Então, o primeiro elemento que a gente traz é: a nossa Constituição coloca como um dos eixos centrais da defesa brasileira, da questão de cuidar da nossa soberania, a questão espacial. E, por outro lado, também, é claro que se nós queremos cumprir a nossa Constituição e também conhecendo as peculiaridades das relações humanas e das relações entre os Estados, nós sabemos que vivemos num mundo, embora estejamos na segunda década do século XXI, vivemos num mundo cheio de conflitos, né? E, embora o nosso continente seja relativamente pacífico, né, nós temos nossos vizinhos, né, temos uma certa supremacia em muitos dos aspectos, mas a situação é tanto continental como mundial, né? Se um país, vamos dizer assim, tem um crescimento econômico e uma posição relativamente vantajosa no concerto das nações, ele também tem que ter elementos que garantam a sua soberania do ponto de vista da defesa e internamente do ponto de vista da segurança pública. Então, esse setor bastante fechado nos leva, né, a algumas áreas de interesse da defesa nacional. E é claro que ciência e tecnologia são elementos imprescindíveis para poder se avançar nesse campo. Se a gente recordar o artigo 218 e 219 da nossa Constituição, um dos elementos centrais já colocado em 1988 é que o Brasil precisaria alcançar autonomia dentro desses aspectos. E quando a gente fala da indústria, é claro que grande parte da indústria que está em torno da defesa são indústrias que, do ponto de vista da estratégia de governo e das ações militares, ela é considerada controlada. Mas existe também um espaço que é o espaço, vamos dizer assim, de liberdade, de abertura, onde vai ser, então, fomentada a inovação tecnológica e as parcerias. E, nesse sentido, também, o governo tem procurado atrair mais empresas para esse complexo da indústria. Então, se os senhores recordam, é claro que aqui num público tão jovem, né, muitos não estavam ainda na atuação nos anos 60 e anos 70, mas nos anos 70, o Brasil teve um certo boom da indústria bélica, principalmente com a Ingesa. Me recordo, eu era oficial do Exército na época, né, e trabalhava numa unidade militar que era na fronteira do Brasil com a Argentina, e porque nós tínhamos uma área muito grande, a chamada Godelaria do Rincão em São Borja, né, então esse era um espaço escolhido pela nossa indústria para demonstrar para as ações que tinham interesse em comprar os nossos urutus, cascavéis e outros
veículos, etc. Então a gente fazia demonstração. E depois disso, né, houve um certo retrocesso na nossa indústria bélica, muito desse retrocesso e da falta de investimentos também não foi motivada pela falta de interesse nacional, mas sim por uma pressão muito grande, né, principalmente dos Estados Unidos, que achava que não era um momento de um país como o Brasil desenvolver indústria desse tipo, que colocava em risco o equilíbrio e a segurança mundial. Pois bem, agora os tempos mudaram e agora nós estamos numa nova fase que o Brasil tem uma preocupação nesse sentido, e dentro da estratégia de governo e dos investimentos públicos, isso é um tema bastante forte. Tanto é que a FINEP, né, que é a instituição que financia a empresa para pesquisa e desenvolvimento, também nas suas relações com as universidades e outras instituições de ciência e tecnologia, tem uma linha de financiamento para esse setor e para o setor aéreo em particular também. É claro que muitos desses investimentos estão direcionados para a indústria civil, mas todos os avanços para a indústria civil servem também para a indústria militar. E se nós vamos pegar a nossa principal indústria do setor aeronáutico, que é a Embraer, nós vamos ver que temos a Embraer direcionada para o mercado civil e a Embraer direcionada para o mercado de defesa. E o outro aspecto também que é importante registrar é que se nós pegássemos a economia mundial e o comércio mundial, nós poderíamos dizer o seguinte: o que move a economia mundial e o comércio do setor de defesa é maior do que o comércio na área civil. Então, também, do ponto de vista de mercado, é um potencial muito grande. E, claro, no mundo em conflito eterno, a gente não pode desconsiderar isso. Se nós vamos observar também, né, e esse é um dado que eu peguei uma apresentação do responsável pela P&D da Embraer, que eu achei muito interessante, ele faz, né, um paralelo, né, entre as políticas na União Europeia, nos Estados Unidos e também no Canadá, né? E o que se vê é que esses países, né, e a União Europeia como um conjunto, né, tem sempre uma preocupação muito grande com políticas dentro desse setor. No caso brasileiro, o que a gente vai observar é que quase toda pesquisa e desenvolvimento que é realizada no setor aéreo, né, sempre tem, né, aqui está o azul, que é os investimentos da Embraer, a empresa sozinha responde por grande parte desses investimentos, e eu não encontrei um dado mais atual para citar para os senhores. E é claro que esse conjunto, né, que representa a inovação aberta dentro do setor aeronáutico, né, ele vai representar diferentes segmentos que são importantes aí. Por exemplo, lá na nossa universidade, a gente trabalha muito com o conforto sonoro, tanto de aeronaves civis como militar, que é um fator também importante dentro de todo esse conjunto. E, por outro lado, também o setor da indústria aeronáutica, ele emprega muita gente. E a gente vai observar que, se comparamos o Brasil, por exemplo, com o Canadá, nós temos uma diferença muito grande. Enquanto nós empregamos aí cerca de 27 mil pessoas, o Canadá emprega 80 mil, os Estados Unidos mais de 600 mil pessoas, assim como a Europa. E é claro que, para fazer a inovação aberta dentro desse setor, a pesquisa aplicada é muito importante. Agora, quando nós fazemos uma pesquisa rápida, né, pode ser que meus dados aqui não estejam completamente seguros, mas fazendo uma pesquisa rápida no site do INPI, do Escritório Americano e Europeu de Patentes, nós vamos observar o quê? Né? Comparando, é claro, com o gigante no setor. Enquanto as nossas Forças Armadas aqui, né, têm pouco mais de 100 patentes nesse setor, né, as Forças Armadas dos Estados Unidos e o setor aéreo dos Estados Unidos têm muito mais proteção. Isso a gente observa também planos de governo e estratégias de inovação. Vamos ver que, por exemplo, no governo americano, né, essa capacidade de inovação é um elemento central, o que também acontece aqui dentro do Brasil. Pois bem, então, para a gente nos aproximarmos mais desse assunto que é o foco do nosso debate, né, então, sempre que nós falamos em inovação em qualquer setor, o que é a primeira pergunta que a gente faz? Ou seja, a ciência e tecnologia ou as técnicas que são necessárias existem ou precisam ser construídas? E se essas ciência, tecnologia e técnicas, principalmente a tecnologia, já existe, né, o que nós precisamos com essa tecnologia existente? Customizar
aperfeiçoar, né, ou simplesmente para levar à frente os projetos desse setor, o que nós precisamos é só dos recursos humanos, os equipamentos, as instalações, um espaço para fazer teste. Então, em função das respostas que nós temos, nós vamos ter um conjunto de instrumentos jurídicos que vão viabilizar, né, o alcançar aquilo que se busca. E nesse aspecto também nós temos um aspecto muito positivo na nossa lei de inovação, que ela simplificou bastante e organizou bastante as possibilidades contratuais, os grupos contratuais que nós temos. Então, hoje, dentro do marco regulatório que permite a parceria, permite os arranjos jurídicos entre as universidades, instituições de pesquisa e as empresas, geralmente mediadas pelo governo através dos aportes de recursos dentro da nossa política de apoiar esses setores que são mais débeis assim em avanços tecnológicos. Então nós temos primeiro uma possibilidade que são, né, as permissões ou compartilhamento de utilização de laboratórios públicos, instrumentos, equipamentos, instalações. Então, se a gente pensa, isso parece uma coisa bastante óbvia e uma questão que seria bastante utilizada na prática. Bom, eu venho de uma universidade que tem se destacado bastante na área de pesquisa. Minha universidade tem 60 anos, o nosso estado é um estado bastante pujante dentro da área industrial e a nossa universidade surgiu como uma universidade de pesquisa. Hoje nós temos quase 450 laboratórios, cerca de 600 grupos de pesquisa, temos mais de 3.000 professores doutores, 4 campi nas regiões industriais de Santa Catarina, e sempre estamos no ranking, né, bem privilegiado da produção do conhecimento. Para os senhores terem uma ideia, em vários momentos nós tivemos mais de 10% de toda a produção tecnológica em setores importantes da indústria, e num ano que eu trabalhei lá foram 9 anos de direção de inovação da universidade, também fui um dos construtores desse fórum brasileiro aí das instituições de transferência de tecnologia. Nós chegamos em 2006 a captar 12% de todos os recursos públicos que foram oferecidos à pesquisa, graças aos nossos projetos. Pois bem, então nós que somos uma universidade bem equipada, nós temos um problema. Aliás, um problema não, um mau uso de recurso público. Imaginem vocês que os nossos laboratórios, microscópios eletrônicos, etc., ficam ociosos do meio-dia às 2, das 6 da tarde às 6 da manhã, nos feriados, nos sábados e nos domingos, né? Então, nós temos, enquanto líderes ou quanto gerentes de laboratório, nós temos o maior preconceito que alguém entre e vá mexer nos nossos instrumentos, equipamentos e etc. Então, o que a gente tem que mudar é essa visão. Trabalhamos com muitos equipamentos eletrônicos que se tornam obsoletos muito rápidos e a gente tem uma subutilização disso. E a lei nos permite que franqueie essa utilização e permitindo ou compartilhando esses laboratórios possa ter uma fonte de receita alternativa para os laboratórios. A outra questão que temos é a transferência de tecnologia e o licenciamento, a possibilidade de cessão muito restrita, prestação de serviço e acordos de parceria. E é claro que quando nós precisamos, então, analisar isso juridicamente e trabalhamos com pessoas que não são da área do direito, o nosso grande desafio é, de uma forma inicial, linear, como que nós vamos explicar e aonde que nós vamos, então, colocar a nossa análise jurídica sobre esses elementos que são tão importantes na contratação, o sujeito, o objeto, a relação jurídica, as condições em que isso vai acontecer. Então, nesse sentido, eu tenho proposto, né, um desenho, é claro, bastante ainda incipiente, de como a gente vai entender, então, essa dinâmica dessas relações. Então, a minha proposta é o seguinte: do ponto de vista dos sujeitos que podem participar nesses arranjos, então nós temos as instituições de ciência e tecnologia. Se são instituições federais, geralmente essas relações são mediadas por uma fundação de apoio que faz o gerenciamento, a gestão dos recursos financeiros envolvidos no projeto e alivia um pouco o líder da pesquisa ou do grupo ou do laboratório, né, de ter que fazer as prestações de contas
contas, entre outros elementos que assustam os tecnólogos e os engenheiros, né? As empresas que demandam soluções tecnológicas e o governo que quer ver o desenvolvimento do país, o crescimento do país, então está com as suas políticas públicas na área de inovação. E é claro que o que sempre vai juntar todos esses atores e sujeitos, ou alguns deles, principalmente a empresa com a instituição de ciência e tecnologia, são a necessidade de solucionar problemas relacionados com ciência e tecnologia. Então, um problema, por exemplo, pode ser mesmo o conforto sonoro de uma aeronave, ou da cabine do piloto, a questão dos instrumentos de bordo. Então, são várias questões e todos os outros equipamentos, logicamente. Mas se esse problema que ainda não tem uma solução e que necessita dele, né, então vai desencadear o quê? Uma aproximação para solucionar isso. E também uma solução dessas pode ser simplesmente baratear os custos de produção. Pois bem, então quando eu tenho um problema para ser solucionado e tenho os atores envolvidos, o segundo aspecto que tem é aonde estão os recursos financeiros para essa solução, aonde estão os recursos humanos, aonde estão os laboratórios, os equipamentos, eles têm que ser adquiridos, eles já existem, eles precisam ser adaptados. E quando tudo isso é possível, então nós passamos por uma fase de desenhar o projeto, de elaborar o projeto para buscar essa solução. E mais tarde, quando tudo isso também se torna viável, o projeto vai se tornar um plano de trabalho e tudo isso, então, vai ser arranjado dentro de um contrato ou, em algumas situações muito específicas, de um convênio. E aí é claro que a situação que vem depois, né, é a pesquisa, que tem diversas etapas, desenvolvimento, que tem diversas etapas, e tanto a pesquisa como o desenvolvimento têm resultados. E esses resultados são possíveis de serem protegidos pela propriedade intelectual, ou eles podem também ser levados para a indústria sem uma proteção formal por um regime jurídico de propriedade intelectual. E aí também, quando a gente analisa, então, essa situação, nós sempre temos o quê? Esse resultado, ele sempre vai pertencer a uma dessas categorias genéricas. É um processo que permite chegar a um produto, é um produto que inclui o processo de fabricação, ou então é um serviço. E isso pode ser alguma coisa que não se conhecia, ou pode ser um aperfeiçoamento, pode ser também um incremento, um aperfeiçoamento, né, daquilo que já existia. E aí ele vai para o mercado através do setor industrial, que, claro, numa primeira etapa ele vai ter que ser testado e tudo mais, mas vai chegar no momento na linha de produção e vai para o mercado. E quando ele chega, então, e sai da prateleira dos supermercados desse setor, então nós dizemos que se concretizou a inovação. Então, sem alongar muito, as grandes questões que nós temos quando eu trabalho em todo esse conjunto, eu digo que eu estou trabalhando no quê? Na parceria. Né? Ou seja, a parceria é quando os diversos atores incluem aspectos, né, que são relacionados a isso. Vamos passar um pouquinho aqui para a gente chegar diretamente aqui a questão desse assunto. Então, quando se faz uma parceria, um contrato aqui que nós herdamos dos holandeses, né, e foi muito usado na parte da parceria agrícola e pecuária no tempo do Getúlio, ele tem uma origem bastante interessante. Então, o Getúlio, quando chega ao governo, né, financiado, né, pelos grandes produtores e donos de terra, ele tinha um desafio muito grande. Né? Os donos de terra queriam uma resposta para o investimento político, os trabalhadores queriam terra, que não tinham terra, queriam terra para plantar, e o governo tinha poucos recursos no Banco do Brasil. Então, qual foi a alternativa jurídica? Vamos fazer uma parceria. Quem tem terra entra com a terra, quem sabe plantar e tem a técnica do cultivo ou da criação de gado entra com o seu trabalho, e o governo empresta o dinheiro para comprar o semente ou para comprar as matrizes, e no final, quando o resultado econômico acontecer, então paga o banco, e o banco vai formando então um fundo para continuar investindo. A mesma coisa acontece agora com a área tecnológica. Então, o que a parceria faz? Né? Ela junta os conhecimentos já existentes, os recursos humanos, os recursos financeiros e os recursos materiais. E o resultado disso, então, são as parcerias. E é claro que essas parcerias, então, vão dar várias alternativas de repartição dos benefícios. Né? A titularidade é da instituição de pesquisa, a titularidade é do parceiro industrial ou empresarial, existe exclusividade
exclusividade ou não existe. Então, sempre o que a gente vai discutir é quem é o titular, quais os benefícios, ou se isso é uma copropriedade e a quem pertence. E quando nós chegamos, então, a isso, chegamos a arranjos contratuais, onde as grandes questões que nós temos ainda em aberto e que a gente precisa entender mais é nesses setores que são mais sensíveis ou mais estratégicos ou mais, vamos dizer assim, alheios à inovação aberta, à participação, à construção do saber fora da indústria, as possibilidades que nós temos para avançar, né? Então, é justamente nesse sentido que os pontos mais importantes são, né, a boa definição do objeto. Geralmente o objeto, né, é transposto por um anexo devido à sua complexidade. As questões de confidencialidade, de confidencialidade ainda são um grande problema, porque nós, nas instituições de pesquisa, né, nós temos sempre uma abertura muito grande, o que nos move e o que demonstra, vamos dizer assim, o nosso poder é justamente o número de publicações, e quando eu publico tudo o que faço, eu estou comprometendo a inovação. Por quê? Porque geralmente entre o momento da minha pesquisa, colher os resultados e o produto chegar no mercado, às vezes tem um tempo relativamente grande. Eu não posso publicar enquanto o produto não chegou no mercado, para não comprometer a estratégia de vantagem na concorrência de quem procurou esse modelo quer alcançar. E um outro ponto também que nós precisamos ainda estudar muito é entender a cláusula de propriedade intelectual. Então, embora a gente falando assim pareça uma questão bastante simples, mas isso sempre tem um confronto muito grande. A empresa quer todos os direitos, a instituição de pesquisa quer uma parte desses direitos, a instituição de pesquisa precisa avançar nesse conhecimento, eu não posso bloquear o conhecimento do grupo de pesquisa, e aí, então, são muito tempo, muito desgaste, muita negociação para chegar, e às vezes inviabiliza os projetos. E é claro que a divulgação, a publicação é uma decorrência da cláusula anterior, as responsabilidades nesse setor também são muito grandes, e uma outra coisa bastante óbvia para nós que estudamos o direito das obrigações é que as empresas encaram os acordos e os arranjos contratuais de pesquisa e desenvolvimento como uma obrigação de resultado, enquanto isso é uma obrigação de meio, né? E todo o trabalho que a gente tem que fazer na instituição de pesquisa é uma boa pesquisa para colher os resultados. E é claro que tudo isso também, quando nós temos os contratos, chegamos à parte do INPI, setor que o Mauro trabalha aqui, que é muito interessante. Nesta semana, agora no dia 18, foi publicado o novo pacote aí com as instruções normativas e com as normas administrativas do INPI, né? Um trabalho muito interessante de toda a gestão do INPI, de conseguir atualizar, rever, né? E também aperfeiçoar um pouco o marco jurídico que nós temos. E na área de normalização dos contratos de transferência de tecnologia, temos que cumprimentar o INPI, que simplificou bastante, tornou mais objetivo esse instrumento jurídico, e é claro que também isso é importante para o nosso país. É claro que em alguns momentos nós já combatemos muito, escrevemos muito contra essa participação do INPI nesse processo, mas hoje a gente vê que isso é muito importante. Através do INPI a gente pode também ter tendências de preço, né? Também qual é o preço médio em contratos de transferência de tecnologia de determinados setores, né? E quem sabe algum dia também a gente vai poder estudar um pouco mais essas cláusulas, claro, elas sem identificar ou trazer prejuízo para as partes. Bom, isso tem várias consequências, e o que eu queria, então, deixar para os senhores aqui nessa manhã nós temos um grande desafio na academia, né, no sentido de entender como se dão essas relações nos diferentes setores. Nessa manhã estou lhes apresentando um problema de um setor bastante estratégico, que é o setor de defesa e principalmente o de aeronáutica, mais complexo ainda se for o aeroespacial, né? E o que nós precisamos é entender mais isso para quê? Para facilitar as relações na inovação aberta. Um dos grandes gargalos que nós temos é as pessoas não sabem, não conhecem e não têm as boas práticas nesse setor. Então, quando nós conseguirmos avançar mais no entendimento disso, a gente certamente vai estar ajudando o Brasil a avançar nesse campo.